Eu tava pensando, esse negócio de quem tem que se precaver, tem que comprar álcool, vou ver se eu tenho uma máscara, peraí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. De volta aqui ao nosso cenário, de volta ao Brasil, e hoje nós estamos no ano de 2020, caso você esteja nos assistindo no ano do lançamento, no período do lançamento, você vai perceber que estamos um grande polvorosa, num contexto bastante conturbado por causa de um tal de Covid-19, coronavírus, que aparece a todo momento no noticiário, a todo momento nas discussões de escola, de curso, de trabalho, e hoje nós vamos discutir a questão da pandemia e o processo de entendimento mesmo dos efeitos do tal do coronavírus. Vamos comigo? Para falarmos sobre pandemia, vamos desenterrar um filme dos anos 90, Epidemia, Outbreak, filme de 1995, dirigido por Wolfgang Petersen e protagonizado por Dustin Hoffman, René Russo e Morgan Freeman. A história do filme tem uma alusão com algo real de época, no caso o vírus Ebola, originado na África. A história do filme, nós já fazemos o paralelo com o real, fala de um surto de doença no Zaire. Atualmente o país já não usa esse nome, chamado República Democrática do Congo, que dizimou uma população de um vilarejo praticamente inteiro e foi necessária uma ação militar bombardeando a região para ter certeza de que o vetor da doença tinha totalmente sido eliminado. O vírus, chamado Motaba, destacando que ele é fictício, mas de novo, todos os indícios dão, pelo contexto de época e as ideias fazer uma alusão ao vírus Ebola, ele teria teoricamente sido dizimado, se não fosse um pequeno macaco que foi capturado por uma ação de biopirataria, ou seja, de contrabandistas de animais que capturaram o macaco e levaram para os Estados Unidos para ser vendido no mercado negro ali como um animal de estimação, eventualmente de alguém que não liga muito para leis de proteção ambiental. Ao chegar numa pequena cidade na Califórnia, o macaco, sem que ninguém soubesse que estava contaminado com o Motaba, ele acaba fazendo um machucado, ataca uma pessoa, um rapaz que estaria interessado em pegar o macaco e, misteriosamente, este homem morre. A questão é que o Motaba ele tem um grau de letalidade muito alto, ele é muito voraz, ele extermina as pessoas em um tempo muito curto. E por ter teoricamente sido dizimado lá no continente africano com aquela operação militar, a princípio fica-se tentando entender o que levou essa pessoa à vitimação. Uma missão militar dos Estados Unidos, encabeçada pelo coronel Sam Daniels, vai tentar desenvolver uma investigação em cima do que está acontecendo. O personagem de Dustin Hoffman, vive um dilema pessoal que acaba de se divorciar de uma também médica, no caso ele trabalhando para o exército dos Estados Unidos, como epidemiologista, só que tentando entender o que está acontecendo. E as pistas indicando que as pessoas que estão morrendo têm esses indícios de ataques eventualmente semelhantes a algum animal, até se chegar à questão de que é um macaco, e começa a se ter todo o efeito dominó. De como o governo dos Estados Unidos ficará naquela mescla entre ou a gente torna pública a questão e causa um pavor gigantesco, ou vamos tentar abafar a situação para ver se não cria um contexto de caos e tentar encontrar o vetor da doença e eventualmente tentar tratar as pessoas que já estão enfermas. Epidemia é o típico filme catástrofe, gênero que já comentamos aqui em outros momentos no canal. No caso aqui, usando como elemento do desastre, da catástrofe total, uma doença. Lógico que o filme trata em uma escala bem menor, mas nós estamos utilizando epidemia aqui para fazer associação com o contexto geográfico e biológico de pandemia. O filme retrata algo epidêmico, algo mais localizado, um surto de doença que aparentemente estava ali restrito aos Estados Unidos, partindo da premissa de que o vetor, a área original de doenças na África, realmente tenha sido dizimada.
Mas o que nós vivenciamos hoje, caso você esteja nos vendo no período do lançamento do filme, no vídeo aqui no YouTube, com a questão do tal do coronavírus, é algo de dimensão bem maior. Pandemia é o nome que nós damos para um efeito onde há um colapso de uma disseminação de doença em escala mundial. Pan, né, uma ideia do grego de tudo, todos, todo o mundo, né, uma disseminação de dimensões continentais, dimensão mundial, tomando conta, né, de um colapso, no caso hoje, que não envolve só uma questão biológica, mas também financeira, por causa do contexto econômico que nós vivenciamos hoje. Isso é intensificado por causa do processo de globalização. Globalização nada mais é do que a ideia de que o globo ele aparentemente ficou menor. É uma metáfora, lógico que isso mereceria atenção maior em outro vídeo, mas bem simplificadamente para a gente entender com a questão da pandemia. A globalização é um ato onde o desenvolvimento de tecnologias de comunicação e transporte tornam o globo aparentemente pequeno, por causa da metáfora de que está mais acessível. Pense anos atrás, né, conversando com pais, avós, com pessoas de gerações mais antigas, por exemplo, a dificuldade que seria você ter notícias sobre um local do Brasil muito afastado de onde você vive, ou do mundo. Pior, fazer compras, viajar. Isso, num contexto hoje, falando de século XXI, é acessível. Não para todos pela questão financeira e estrutural, mas é acessível enquanto ferramenta disponível, porque nós temos internet, nós temos telefonia de eficácia e alta velocidade, nós temos e-mail, nós temos avião. Há formas de se atingir diferentes pontos do globo de uma forma mais eficaz. O coronavírus tem um nome formal, Covid-19, sigla em inglês de Coronavirus Disease 19, por causa do ano descoberto, né, mapeado no ano de 2019, mês de dezembro, na China. Local especificamente onde acredita-se que foi o início, o start do surgimento dessa mutação viral. Ganhou-se muita conotação no noticiário a cidade de Wuhan, cidade interiorana da China, onde começa a se ter o surto da doença e onde isso, a partir disso, vai se propagar em escala mundial, a partir, então, dessa questão, com essa maior velocidade, do desenvolvimento da globalização. São pessoas que vão à China para fazer turismo, porque são chineses que vão sair fora do país para fazer algum tipo de negociação, ou alguém que estava ali passando apenas por uma passagem, comendo, porque ia para outro canto da China, e isso gradativamente entre turistas, cidadãos, pessoas que estão em a viagem de negócios, tudo isso vai fazendo com que o mapeamento da área de onde fica concentrada a doença comece a ficar cada vez mais espalhada, mais esparramada, chegando até Europa, Estados Unidos, América do Sul, Brasil e, em contexto geral, gradativamente chegando a todos os continentes do globo. Isso porque essas tecnologias estão cada vez mais presentes e tornam mais rápida a disseminação de doenças como esta. Num passado não muito distante, nós tivemos outros eventos como esses, classificados como pandemia, como você deve lembrar de SARS, deve lembrar de gripe suína, H1N1, e mais uma vez este ano estamos tendo episódio deste tipo. Tudo isso criou um grande impacto na economia internacional. Vamos fazer uma espécie de efeito dominó aqui para entender como isso desencadeia e acaba transformando numa grande crise. Uma indústria X, ela, por exemplo, pausa a produção porque os seus funcionários estão doentes e ela fica naquele período sem fazer aquela mercadoria. A partir do momento que a indústria não tem mais a mercadoria a oferecer, alguns investidores que têm, por exemplo, dinheiro vinculados a ela por bolsa de valores, vendo que essa empresa não está vendendo tanto, vão retirar o valor. A partir do momento que essa empresa ela tem menos capital, ela vai aparentar para o mercado como um todo uma relativa crise, um processo de decréscimo. Isso porque eu estou falando de um exemplo apenas. Se nós pensarmos na macro questão econômica, são muitos outros vetores. Porque, por exemplo, Estados Unidos, a partir do momento que o presidente Donald Trump decreta fechamento das fronteiras
do seu país para viagens, né, para voos realizados entre Estados Unidos e Europa, em ambos os sentidos, num período de 30 dias, mais uma vez o mercado vai analisar aquilo como um período de risco, porque são pessoas que estão deixando de fazer o trajeto, são pessoas que não vão turistar, são pessoas que não vão fazer negócios, não vão ter reuniões, não vão ter eventos corporativos. A partir do momento que não fazem esse traslado, não vai ter consumo no local, vai diminuir a quantidade de pessoas que iriam a uma lanchonete, iriam a um restaurante, que pegariam um táxi, e a partir daí você vai fazendo o desencadeamento do problema. A globalização, ela não só serve para disseminar a questão de todo o problema biológico, né, pandêmico da doença, mas também vai desenvolver todo esse processo já entrelaçado do sistema econômico internacional. Este é um canal que, quando eu criei, tinha a função de servir não só como entretenimento, mas também informação e conhecimento para você que me assiste. Então eu acho que é obrigação nossa do canal também trazer informações sobre o vírus em si. É óbvio que se eu fizesse, ia ficar uma... Então, nós temos aqui hoje a nossa primeira participação convidada. Eu tenho a honra de apresentar a vocês minha amiga, colega, professora Espina de Biologia, que vai me auxiliar aqui na explicação de o que é o tal do coronavírus e os seus aspectos em relação à sua questão biológica. Por favor, com vocês. Olá, sou professora Espina de Biologia e estou aqui para falar um pouquinho sobre esse novo problema de saúde mundial que é o coronavírus. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia acontecendo na província chinesa de Wuhan por um vírus desconhecido. Uma semana depois, o vírus foi identificado como um novo coronavírus. Por que novo? Porque descende do vírus SARS, da gripe aviária, do MERS, da gripe do Oriente Médio, que primeiro acometia camelos e em 2012 começou em pessoas sem que se saiba a real forma dessa contaminação. O nome coronavírus é devido à estrutura do próprio vírus que lembra uma coroa solar, quando a energia é emitida pelo Sol durante um eclipse solar. Ele tem uma superfície glicoproteica, uma mistura de açúcar com proteína, além do capsídeo proteico dele, que é complexo. Forma uma cobertura semelhante a pétalas, consegue atacar e neutralizar células produtoras de anticorpos, assim como faz o vírus HIV da AIDS, que engana a célula para invadi-la. Ele é um vírus de RNA com senso positivo, produzindo novas combinações genômicas e, portanto, ele é mutante. Lembre que as cientistas brasileiras que sequenciaram esse vírus, em tão pouco tempo, indicaram um vírus já modificado em relação aos iniciais. Quando o vírus é de DNA, ele passa por um processo de transcrição, onde uma das fitas do DNA vai formar o RNA, que por tradução formará a proteína necessária às novas linhagens, como nesse esqueminha simples que eu estou mostrando aqui. DNA, por transcrição, faz um RNA, que depois, por tradução, sequencia aminoácidos que formarão a proteína, no caso necessário, para a montagem das novas linhagens virais. Este RNA senso positivo do coronavírus, ele já está pronto para a fase de tradução, para a fase final. E a confecção da proteína viral, daí ser feita rapidamente, então sua propagação parece ser mais rápida ou efetiva em relação a outros vírus. Não se tem certeza de qual animal teria repassado esse vírus para humanos. Fontes iniciais sugeriram o mercado de peixes frescos, frutos do mar e até animais vivos. Mas lavagens feitas em pacientes onde coletaram fluidos broncoalveolares mostraram uma grande porcentagem do vírus BAT-SARS, que é encontrado em morcegos. E antes da gente pensar em criticar os chineses em relação à alimentação, é preciso lembrar que eles foram vítimas de um regime governamental que por décadas impôs fome e miséria à população. E eles tiveram que desenvolver, então, hábitos alimentares bem alternativos para a sobrevivência.
Não está claro ainda, porém, com que facilidade o vírus se propaga em pessoas. E parece ser uma forma semelhante à propagação da gripe comum. Só que ele é menos contagioso do que, por exemplo, o vírus da dengue, que é veiculado por mosquitos, e muito menos contagioso do que o do sarampo, que nos aguarda mais para frente. Para a maioria da população, o risco da doença é baixo. O período de incubação é de 1 a 14 dias, mas parece que o mais comum é de 5 dias para o vírus se manifestar. Sintomas comuns de gripe: febre, cansaço, tosse seca, às vezes dores no corpo, coriza, congestão nasal, dor de garganta, diarreia, que são comuns em gripes. Agora, pacientes que apresentam riscos sérios seriam idosos, diabéticos, hipertensos, crianças e imunodeprimidos. A orientação é ficar em casa, repouso, alimentação, analgésicos, antitérmicos se necessário, e só ir ao hospital se a falta de ar for intensa, febre bem alta, boca e dedos arroxeados indicando má circulação, má oxigenação, problema pulmonar e catarro com pulso. Se você é sadio, provavelmente não pega, e se pegar, não terá complicações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, dos que pegarem, 80% vão se curar em casa com os cuidados básicos comuns de uma gripe. Eu recomendo a mensagem de alguns médicos da área, como o Dr. Anthony Wong, que é toxicologista, professor, diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, como referência nesses casos de propagação de doenças, Dr. Davi Wipp, do Sírio-Libanês, Dr. Cláudio Gonzalez, do Emílio Ribas. Aqui, olha, para vocês terem mais lembrança, mais acesso. Sem pânico, sem lembrar de notícias que são extremamente assustadoras, pessoas que acabam querendo aparecer com alguns minutos de fama pelo mundo todo na internet, mas lembrando de evitar as aglomerações, lavar bem mãos e antebraços com água e sabão, secar com papel, não toalha comum, álcool gel se você tiver, e se você frequenta locais públicos ou usa metrô, ônibus, a água e o sabão, no caso, podem substituir a eficiência do álcool gel. Evitar colocar mãos nos olhos, nariz e boca antes da higienização. Dormir bem, se alimentar direito, ingerir frutas cítricas, vegetais verdes escuros, cogumelos em geral, que são excelentes para a produção de anticorpos, carnes, salmão, que tem o ômega 3, cereais integrais, castanhas, leguminosas, que tem zinco, tomate, que tem licopeno, que é um antioxidante, prolonga a vida de células, inclusive células de defesa, gengibre, azeites, alho, cebola e pimentas, que sobem o sistema imunológico, ativam, mel, própolis, geleia real. Esqueça alimentos industriais, que acrescentam só calorias vazias, mas não nutrem. Esqueça salgadinhos de pacote, esqueça essas bolachas. Evite como medicação ibuprofeno, segundo os médicos. Quem manifesta os sintomas tomando essa medicação parece acentuar os sintomas do coronavírus. Há outras medicações que os médicos recomendam, procure se informar. Não compartilhe os objetos pessoais. Se você espirrar, já sabe, o seu antebraço como anteparo. Se você encostou em corrimãos, em maçanetas, se pegou num objeto de alguém de maneira distraída, não leve as mãos aos olhos, nariz e boca. Lave antes ou higienize com o álcool. E boa sorte. Professor Kenji, com você. Bom, agradecer muito a professora Espina, sua participação aqui no canal. Ela que inclusive é uma internauta que assiste, né, os nossos vídeos aqui. Muito obrigado e que honra, né? Primeira participação de outro amigo, colega, professor aqui e uma grande participação por sinal. Gente, você conhecia o filme Epidemia?
se interessou pelo assunto. Lógico que vamos entender que a dimensão do filme e a velocidade com a qual a doença se dissemina nele é algo já em padrões hollywoodianos, né, de catástrofes King Kongianas, diria eu. São bem maiores do que a gente tem no real. Mas fica aqui a dica do nosso canal, as dicas da professora Espina para vocês, para a gente conseguir lidar com essa situação. E mais do que tudo, gente, muita informação, cuidado com fake news, sem ficar disseminando informações mentirosas, erradas, porque nessa hora o que a gente precisa mesmo é de atenção, higienização e conhecimento. Gente, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!